Meu querido filho, minha querida filha, deixa eu te fazer uma pergunta que pode mudar tudo o que você sente agora mesmo, neste exato momento em que você está assistindo a este vídeo. Você já chegou ao fim de um mês e olhou para a sua conta bancária com aquele aperto no peito? Aquela sensação de que por mais que você trabalhe, por mais que você se esforce, por mais que você tente economizar e fazer tudo certo, o dinheiro simplesmente não chega onde precisa chegar? Você já sentiu aquela vergonha silenciosa de não conseguir pagar uma conta, de ter que escolher entre uma coisa e outra, de ter que dizer "não tenho" quando alguém precisava de você? Você já chorou no silêncio do seu quarto pedindo a mim uma saída, uma resposta, um milagre e ficou esperando, e parecia que o céu estava fechado? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, eu preciso que você ouça o que eu tenho a te dizer hoje. Não foi por acaso que você clicou neste vídeo. Não foi o YouTube que te trouxe até aqui. Fui eu. Porque hoje, agora, neste momento, eu decidi falar diretamente com você. E o que eu tenho a te dizer vai mudar a forma como você enxerga a sua situação financeira para sempre. Existe algo que você ainda não sabe sobre a sua luta. Existe algo por trás de cada dívida, de cada conta atrasada, de cada noite mal dormida, pensando em dinheiro que você ainda não enxergou, e eu vim te revelar isso hoje, não porque você seja perfeito, não porque você nunca errou, mas porque eu te amo com um amor que vai além de qualquer falha, além de qualquer erro, além de qualquer dívida que você possa ter acumulado. A sua luta tem hora para terminar, e esse tempo é agora. Antes de continuar, eu quero te convidar a fazer uma coisa simples. E escreva aqui nos comentários: eu recebo a minha virada financeira hoje, porque declarar com a sua boca o que eu já decidi para a sua vida é o primeiro passo para você começar a ver a transformação acontecer. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado. Não perca! Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso que você entenda uma coisa antes de qualquer outra coisa que eu vá te dizer hoje. Eu vi tudo. Cada lágrima que escorreu pelo seu rosto no silêncio da noite, quando você apagou a luz e ficou deitado olhando para o teto, sem conseguir dormir, porque a sua cabeça estava cheia de contas, de números, de preocupações que pareciam não ter fim. Eu vi. Cada suspiro pesado que você deu ao abrir uma fatura e ver um valor que você não sabia como pagar, eu ouvi. Cada vez que você fingiu estar bem na frente dos seus filhos, da sua família, dos seus amigos, mas por dentro estava destruído por dentro, cheio de vergonha e de medo. Eu estava lá. Eu vi cada momento. Eu não perdi nenhum detalhe da sua dor. Existe algo que o ser humano carrega em silêncio quando a luta é financeira e que é diferente de qualquer outro tipo de dor. Quando alguém perde uma pessoa querida, o mundo para e oferece consolo. Quando alguém fica doente, as pessoas se mobilizam, ligam, visitam, oram. Mas quando alguém está afundado em dívidas, quando alguém não sabe como vai pagar o aluguel no fim do mês, quando alguém está com o nome sujo e não consegue nem abrir uma conta no banco, essa pessoa carrega isso sozinha, escondida, com vergonha, com medo do julgamento, com aquela sensação horrível de que falhou, de que não foi capaz, de que não é suficiente. E essa dor silenciosa, essa dor escondida atrás de um sorriso forçado, essa dor que você leva para a cama toda noite e acorda com ela toda manhã, essa dor
eu conheço melhor do que qualquer pessoa nesse mundo. E eu vim te dizer hoje, você não estava sozinho em nenhum momento. Em nenhum. Quando você chorou no banheiro para ninguém ver, eu estava lá. Quando você ficou com vergonha de atender o telefone porque poderia ser uma cobrança, eu estava lá. Quando você teve que dar um jeito, pedir emprestado, passar por uma situação humilhante só para conseguir colocar comida na mesa, eu estava lá. E o meu coração se partiu junto com o seu. Mas eu preciso que você ouça isso com toda a clareza que eu consigo transmitir. O fato de eu ter estado lá com você em cada momento de dor não significa que eu quero que você continue nessa dor. Muito pelo contrário. Cada lágrima que você derramou chegou até mim como uma oração. Cada suspiro pesado foi uma voz que subiu até o meu trono. Cada noite que você passou sem dormir, cheio de ansiedade e de medo, foi registrada por mim como um clamor. E eu respondi. A resposta pode não ter chegado do jeito que você esperava, no tempo que você queria, da forma que você planejou, mas ela está chegando. Ela está em movimento agora mesmo, enquanto você assiste a este vídeo. Deixa eu te contar algo que acontece nos bastidores da sua vida, algo que você não consegue ver com os seus olhos físicos, mas que é absolutamente real. Quando você passa por uma situação de escassez financeira prolongada, quando a luta com dinheiro se torna uma constante na sua vida, começa a acontecer um processo muito perigoso dentro de você. Você começa a acreditar que aquilo é permanente. Você começa a acreditar que essa é a sua vida, que é assim que vai ser sempre, que você simplesmente não foi feito para ter prosperidade, que existe alguma coisa em você que te impede de avançar financeiramente. Você começa a vestir a pobreza como se fosse uma identidade, e esse é o maior perigo de todos. Não a dívida em si, não a conta atrasada, não o nome sujo, mas a crença profunda, enraizada, devastadora de que você não merece mais do que isso. E eu vim quebrar essa crença hoje, com toda a autoridade que eu tenho como o Criador do Universo, como aquele que formou cada célula do seu corpo, como aquele que conhece o número de fios de cabelo da sua cabeça, como aquele que planejou a sua existência antes mesmo de o mundo ser criado. Eu te digo, essa crença é uma mentira. É uma mentira que o inimigo plantou na sua mente através de anos de luta, de fracasso, de humilhação, de dificuldade. É uma mentira que foi sendo regada dia após dia por cada conta que chegou, por cada porta que fechou, por cada sonho que pareceu impossível. Mas é uma mentira. E hoje ela termina. Você foi criado por mim para ter abundância. Não a abundância fútil, vazia, que o mundo oferece e que nunca satisfaz, mas a abundância real, a abundância que tem paz junto com ela, a abundância que vem acompanhada de saúde, de família unida, de noites bem dormidas, de manhãs com gratidão no coração. Essa é a vida que eu planejei para você. Essa é a herança que eu separei com o seu nome. E nenhuma dívida, nenhum histórico de fracasso financeiro, nenhuma situação humana tem poder suficiente para cancelar o que eu decreei sobre a sua vida. Cada lágrima que você derramou por dinheiro foi guardada por mim. Existe uma promessa que eu faço a todos os meus filhos que chegam diante de mim com o coração partido. Eu as transformo. Eu pego cada lágrima e transformo em semente. E semente, quando cai em terra boa, quando cai no momento certo, quando é regada pela minha mão, não produz pouca coisa. Produz fruto em abundância. O seu tempo de colheita chegou. Eu quero que você pare um momento agora mesmo. Coloque a mão no peito. Sinta o seu coração batendo. Cada batida é eu te sustentando. Cada respiração que você dá é eu te dando vida. E se eu cuido de algo tão fundamental quanto o seu próximo batimento cardíaco, você acha que eu vou abandonar você quando se trata das suas finanças? Você acha que o mesmo Deus que fez o sol nascer para você hoje de manhã vai se omitir diante da sua necessidade? Não,
Jamais. Eu sou o Deus que provê. Eu sou o Deus que abre caminhos no deserto. Eu sou o Deus que faz nascer água na rocha. E eu sou o Deus que está agindo na sua situação financeira agora mesmo, enquanto você assiste a este vídeo. As suas lágrimas não foram em vão. O seu sofrimento não foi desperdiçado. A sua luta teve um propósito que você ainda não conseguiu enxergar completamente, mas que eu vou começar a revelar para você ao longo deste vídeo. Fica comigo. O que vem a seguir vai mudar tudo. Escreva nos comentários: Deus viu cada uma das minhas lágrimas e eu recebo a minha virada. Meu amado filho, minha amada filha, você já teve um dia daqueles em que tudo, absolutamente tudo, pareceu desabar ao mesmo tempo? Um dia em que você acordou e antes mesmo de colocar os pés no chão já estava com o coração pesado, já sabia que ia ser mais um dia difícil? Um dia em que a notícia ruim veio logo cedo, uma conta que venceu, um cliente que cancelou, um trabalho que não deu certo, uma proposta que foi recusada, uma promessa que foi quebrada, e aquilo foi o suficiente para colocar o seu mundo de ponta cabeça? Um dia em que você se olhou no espelho e não reconheceu mais quem estava ali, porque a luta tinha te mudado tanto por dentro que você mal sabia quem era fora das suas dificuldades? Eu conheço esse dia. Eu já vi você nesse dia muitas vezes. E eu preciso te contar o que acontecia por trás dos bastidores, quando tudo parecia desmoronar na sua vida. Existe um princípio que eu opero que a mente humana tem muita dificuldade de compreender, porque ele vai completamente contra a lógica humana. Esse princípio é o seguinte: muitas vezes, o momento em que tudo parece estar caindo é exatamente o momento em que eu estou construindo. Quando o chão some debaixo dos seus pés, quando as paredes parecem estar fechando ao redor de você, quando não tem mais onde se segurar, é exatamente quando eu começo a agir de formas que você não consegue ver, não consegue medir, não consegue prever. É nesses momentos que eu movimento pessoas. É nesses momentos que eu abro portas que nem existiam antes. É nesses momentos que eu redireciono trajetórias e coloco em movimento um plano que eu já havia preparado muito antes de aquela crise surgir na sua vida. Pensa comigo. Você já passou por uma situação em que tudo parecia perdido e depois, olhando para trás, você conseguiu ver que aquele momento de ruptura foi exatamente o que precisou acontecer para você chegar onde precisava chegar. Aquele emprego que você perdeu e que te destruiu na época, mas que abriu caminho para uma oportunidade melhor que você nem imaginava que existia. Aquele relacionamento que terminou e que pareceu o fim do mundo, mas que te libertou para encontrar algo muito mais bonito. Aquela dívida que te humilhou, mas que te ensinou um nível de gestão e responsabilidade que você nunca teria aprendido de outra forma. Eu trabalho assim. Eu sempre trabalhei assim. Não porque eu seja cruel, não porque eu goze da sua dor, mas porque eu enxergo o que você não consegue enxergar. Eu vejo o final da história quando você ainda está no meio do capítulo mais difícil. Eu sei o que você está sendo preparado para carregar, para liderar, para construir. E eu sei que certas coisas só se desenvolvem dentro de você através da pressão, através da escassez, através do desconforto que força o crescimento. Mas atenção, e isso é muito importante, isso não significa que eu quero que você permaneça em sofrimento indefinidamente. Existe uma diferença enorme entre o sofrimento que produz crescimento e a estagnação que produz destruição. O sofrimento que produz crescimento tem um propósito, tem uma direção, tem um fim. A estagnação é quando a pessoa fica presa no mesmo ciclo de dor, sem aprender, sem mudar, sem avançar, repetindo os mesmos padrões e esperando resultados diferentes. E eu vim te tirar da estagnação hoje. Deixa eu te perguntar algo muito direto agora. Nos últimos anos, a sua luta financeira mudou de forma ou ela é sempre a mesma luta com rostos diferentes?
Você saiu de uma dívida e entrou em outra? Você conseguiu um dinheiro extra e logo ele foi embora, como se houvesse um buraco no seu bolso? Você teve momentos de alívio financeiro, mas eles nunca duraram? Se você se identifica com isso, eu preciso te dizer algo com muita clareza. O problema não é apenas financeiro. O problema é mais profundo do que o número na sua conta bancária. E é exatamente sobre isso que eu vou começar a falar agora. Quando tudo parece desmoronar, o ser humano normalmente faz uma de duas coisas. Ou vai fundo na busca de soluções externas, mais um emprego, mais um crediário, mais um empréstimo, mais uma tentativa desesperada de tapar um buraco com outro buraco. Ou ele desiste completamente e mergulha num estado de paralisia e resignação, onde ele para de tentar porque acredita que não adianta mais. E os dois extremos são igualmente perigosos. Porque a solução verdadeira, a solução que produz mudança real e duradoura, não está nem no desespero frenético, nem na paralisia resignada. Ela está num terceiro caminho. Um caminho que o mundo raramente te mostra. Um caminho que começa com uma decisão interior antes de se manifestar em qualquer resultado exterior. Esse caminho começa com uma pergunta que eu estou te fazendo agora mesmo. Você está disposto a fazer diferente? Não apenas diferente nas ações externas, mas diferente na forma como você pensa, na forma como você fala, na forma como você se posiciona diante da sua situação financeira? Porque eu posso abrir todas as portas do mundo para você. Mas se você entrar nessas portas carregando as mesmas crenças, os mesmos hábitos, os mesmos padrões que te trouxeram até a situação em que você está, as portas vão fechar de novo e você vai ficar no mesmo ciclo. O dia em que tudo parecia desmoronar na sua vida foi o dia em que eu comecei a construir algo novo. E hoje, neste vídeo, eu estou te convidando a ser parte ativa desse processo de construção. Não como alguém que espera passivamente que um milagre caia do céu, mas como alguém que entende que o milagre já está em movimento e que a sua responsabilidade é se alinhar com ele, caminhar na direção dele e receber tudo o que eu já preparei para você. Escreva nos comentários: eu acredito que Deus está construindo enquanto tudo parece desmoronar. Minha querida filha, meu querido filho, eu preciso falar com você sobre algo que é talvez o maior inimigo que existe na sua vida financeira. Não é a inflação, não é o desemprego, não é o governo, não é o banco, não é o vizinho que parece sempre prosperar enquanto você luta. O maior inimigo da sua vida financeira tem um nome, e esse nome é desânimo. E eu preciso que você entenda como ele funciona. Porque quando você entende como uma armadilha foi montada, fica muito mais fácil sair dela. O desânimo financeiro não aparece de uma hora para outra. Ele é construído lentamente, tijolo por tijolo, ao longo de meses e anos de tentativas frustradas, de sonhos adiados, de portas fechadas e de humilhações silenciosas. Ele começa com uma pequena voz na sua cabeça que diz: isso não vai funcionar, quando você tenta algo novo. Aí vem uma tentativa que falha, e a voz fica um pouco mais alta. Depois, mais uma tentativa, mais um fracasso, mais uma porta fechada, e a voz vai ficando tão alta, tão constante, tão presente, que você começa a confundi-la com a realidade. Você começa a achar que aquela voz é a verdade sobre quem você é e sobre o que é possível para a sua vida. E quando o desânimo se instala completamente, ele faz algo muito específico e muito devastador. Ele paralisa a fé, porque a fé exige ação. A fé exige que você continue tentando mesmo quando os resultados ainda não aparecem. A fé exige que você declare a vitória antes de vê-la. A fé exige coragem, e o desânimo é o veneno que mata exatamente essa coragem. Quando o desânimo domina, a pessoa para de orar com convicção, porque no fundo não acredita mais que vai mudar.
Para de tentar coisas novas porque já está com medo de se decepcionar de novo. Para de sonhar porque os sonhos viram fonte de dor ao invés de motivação. E uma pessoa sem fé, sem ação, sem esperança ativa, essa pessoa não consegue receber o que eu estou tentando entregar para ela. E é aqui que eu preciso ser muito direto com você. O desânimo não é apenas um estado emocional. É uma estratégia do inimigo, uma estratégia calculada, precisa, montada especificamente para você, usando especificamente as suas experiências de fracasso, as suas memórias de humilhação, as suas feridas mais profundas, para construir uma prisão na sua própria mente. Uma prisão sem grades visíveis, sem correntes físicas, mas absolutamente real e absolutamente eficiente em te manter imobilizado. Pensa comigo, qual foi a última vez que você tentou algo novo para melhorar a sua situação financeira com total convicção de que ia funcionar? Quando foi a última vez que você acordou cheio de energia e de fé, determinado a mudar o rumo da sua história? Se faz muito tempo. Se você está há meses ou anos nesse ciclo de cansaço e de não adianta mais tentar, eu quero te dizer que isso não é fraqueza sua. Isso é o resultado previsível de um ataque que foi montado contra você. E hoje eu vim desmontar esse ataque. A primeira coisa que eu faço para tirar alguém da armadilha do desânimo é revelar a mentira que está na base dela. E a mentira que está na base do seu desânimo financeiro é esta, que os seus resultados passados determinam o seu futuro. Que porque você tentou e não conseguiu antes, você não vai conseguir agora. Que porque a situação está ruim há tanto tempo, ela vai continuar ruim. Que porque outras pessoas da sua família sempre lutaram com dinheiro, isso é hereditário, é destino, é o seu quinhão na vida. Essas são mentiras. São mentiras que o inimigo usa para garantir que você permaneça exatamente onde está, sem avançar, sem crescer, sem receber a herança que eu separei para você. A verdade, a minha verdade, que tem poder de libertar, é essa. Cada dia é um começo novo. Cada momento que você decide se levantar e tentar de novo, é um momento em que o poder do inimigo sobre a sua situação começa a se quebrar. Não existe falha passada que seja grande o suficiente para cancelar o plano que eu tenho para o seu futuro. Não existe dívida alta o suficiente, não existe situação humilhante o suficiente, não existe histórico de fracassos longo o suficiente para me impedir de fazer a minha palavra se cumprir na sua vida. Mas eu preciso que você faça a sua parte. E a sua parte começa na sua mente antes de qualquer ação externa. Começa com a decisão de não mais dar hospedagem ao desânimo. Começa com a escolha consciente de, toda vez que aquela voz disser não vai funcionar, você responder com o que eu estou te dizendo agora. Deus está trabalhando. O que eu não consigo ver, Ele está construindo. O que parece impossível para mim é normal para Ele. Essa mudança de resposta interna parece simples, mas ela tem um poder que você não imagina. Ela começa a reprogramar a forma como você processa a realidade. Ela começa a criar espaço para a fé operar. E quando a fé tem espaço para operar, eu entro em cena de formas que você nunca imaginou possível. A segunda coisa que eu faço para tirar alguém da armadilha do desânimo é mostrar evidências do que eu sou capaz. E eu preciso que você pense agora em pelo menos uma vez na sua vida em que a situação parecia impossível e eu abri um caminho. Pode ter sido algo pequeno. Pode ter sido uma conta que você não sabia como ia pagar e que de repente um dinheiro apareceu de onde menos esperava. Pode ter sido uma oportunidade que surgiu na hora certa. Pode ter sido uma pessoa que apareceu e te ajudou quando você mais precisava. Pensa, se você procurar com honestidade na sua história, você vai encontrar pelo menos um momento assim. E esse momento é a prova de que eu estou ativo na sua vida, de que eu me importo com a sua situação,
de que eu tenho capacidade de intervir de formas que a lógica humana não consegue explicar. O desânimo tenta apagar essas memórias. Ele quer que você foque só nos fracassos, só nas frustrações, só no que não funcionou. Mas eu te chamo a mudar o foco, a fazer o que o meu servo Davi fazia quando estava em meio à pressão. Lembrar das vitórias passadas para ter coragem para as batalhas presentes. Porque cada vitória que eu já operei na sua vida é uma semente de fé. E fé, mesmo que pequena como um grão de mostarda, tem poder para mover montanhas, inclusive a montanha da sua situação financeira atual. A terceira coisa que eu faço para libertar alguém do desânimo é a mais poderosa de todas, e é o que eu estou fazendo agora mesmo com você através deste vídeo. Eu falo, eu me revelo, eu me aproximo. Porque o desânimo prospera no silêncio, no isolamento, na sensação de que ninguém vê e ninguém se importa. Mas quando eu falo, e eu estou falando agora, diretamente para você, sem intermediários, sem filtros, com todo o amor e toda a urgência que eu tenho para transmitir, o desânimo perde o terreno, porque você não está sozinho, você nunca esteve. E a partir de hoje, eu quero que essa verdade seja mais real para você do que qualquer número negativo na sua conta bancária. Escreva nos comentários: eu rejeito o desânimo e recebo a fé que move montanhas. Meu amado filho, minha amada filha, vou te contar algo que pode soar surpreendente, mas que é absolutamente verdadeiro. Eu já comecei a agir na sua situação. Muito antes de você assistir a este vídeo, muito antes de você chegar ao fundo do poço e clamar por mim com tudo o que tinha, muito antes de você perceber, eu já estava movimentando peças no tabuleiro da sua vida, abrindo caminhos que você ainda não pisou, preparando pessoas que você ainda não conheceu, alinhando oportunidades que você ainda não enxergou. Tudo isso em favor da sua virada financeira. E ao longo desse processo, eu deixei sinais. Pequenas mensagens, pequenas indicações, pequenos lampeiros de luz no meio da escuridão da sua situação, que você, muitas vezes, ocupado demais com a ansiedade, com o medo, com o cansaço da luta, acabou não percebendo, ou percebeu, mas não soube o que fazer com eles. Deixa eu te mostrar como esses sinais funcionam, porque entendê-los é fundamental para você começar a se mover na direção certa. O primeiro tipo de sinal que eu coloco no caminho das pessoas são as ideias repentinas. Você já estava tomando banho, ou dirigindo, ou tentando dormir, e de repente uma ideia surgiu na sua cabeça. Uma ideia de negócio, uma ideia de como resolver um problema financeiro, uma ideia de uma habilidade que você tem e que poderia ser monetizada, uma ideia de alguém que você deveria procurar. E você pensou, que ideia interessante, e deixou passar? Ou talvez você tenha ficado animado por um segundo, mas logo a voz do desânimo disse, isso não vai funcionar, e você arquivou a ideia no fundo da sua cabeça? Eu preciso que você saiba, muitas dessas ideias que parecem surgir do nada, que aparecem de forma espontânea, que chegam nos momentos mais inesperados, não são acidentais. São eu sussurrando para a sua mente. São eu te mostrando um caminho. São eu ativando algo dentro de você que tem o potencial de mudar a sua situação. E quando você ignora essas ideias repetidamente, quando você as descarta sem ao menos explorá-las, você está fechando uma porta que eu abri especificamente para você. O segundo tipo de sinal são as pessoas que aparecem na hora certa. Você já teve uma conversa casual com alguém, num elevador, numa fila de banco, numa reunião de família, e essa pessoa falou algo que acendeu uma luz para você, mencionou uma oportunidade, recomendou algo, ofereceu uma conexão que poderia ter mudado tudo se você tivesse dado atenção. Ou talvez alguém tentou te ajudar de uma forma que você, por orgulho, por vergonha, por não querer parecer necessitado, recusou.
E depois ficou se perguntando o que teria acontecido se tivesse aceitado. Eu uso pessoas como instrumentos. Eu movo corações. Eu planto pensamentos generosos em pessoas que cruzam o seu caminho. E quando alguém aparece com uma palavra de encorajamento, com uma oferta de ajuda, com uma oportunidade, com uma informação que você precisava, preste atenção. Não descarte. Não deixe o orgulho ou o medo falarem mais alto. Porque muitas vezes eu estou usando exatamente aquela pessoa, naquele momento, para te mostrar um passo do caminho que eu preparei. O terceiro tipo de sinal são as portas que se fecham. Isso pode parecer contraditório, como uma porta fechada pode ser um sinal positivo. Mas eu preciso que você entenda, nem toda porta fechada é um fracasso. Algumas portas que se fecham na sua vida são: eu te protegendo de algo que te faria mal, te impedindo de entrar num caminho que te desviaria do seu destino, te forçando a procurar uma direção diferente, que é a direção certa. Quando um negócio não deu certo, quando um emprego não veio, quando uma parceria não se formou, antes de interpretar isso como mais uma prova de que as coisas não funcionam para você, me pergunte: Senhor, o que o Senhor está me mostrando com isso? Para onde o Senhor quer que eu olhe agora? O quarto sinal, e esse é o mais poderoso de todos, é a paz. Em meio à situação mais caótica, ao momento mais tenso, em meio à noite mais escura da sua situação financeira, se você já sentiu, mesmo que por um instante fugaz, uma paz que não tinha explicação lógica, uma sensação de que ia ficar bem, de que algo estava cuidando de você, de que a tempestade tinha limite. Isso era eu. Isso é o meu espírito alcançando o seu espírito e dizendo: eu estou aqui. Eu tenho isso nas minhas mãos. Confia em mim. E essa paz é o sinal mais confiável de todos, porque ela não vem das circunstâncias, ela vem de mim. E quando eu a mando, é porque o que eu estou trabalhando nos bastidores da sua vida é real, é certo e está chegando. Agora, eu preciso que você faça algo muito importante. Olhe para trás nos últimos meses, com honestidade, sem o filtro do desânimo. Você vai encontrar esses sinais. Ideias que você não explorou, pessoas que apareceram, portas que fecharam e redirecionaram, momentos de paz inexplicável. Eles estavam lá, eu os coloquei, e eles continuam sendo colocados no seu caminho agora. A diferença é que a partir de hoje você vai começar a reconhecê-los, a agir sobre eles e a seguir os passos que eu já preparei para você. Escreva nos comentários: meus olhos se abrem para ver os sinais de Deus na minha vida. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado. Então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu querido filho, minha querida filha, chegou o momento mais importante deste vídeo, o momento em que eu preciso te dizer, com toda a clareza e com toda a autoridade que eu tenho, o que está por vir na sua vida. O que eu tenho preparado para você, o que está sendo construído nos bastidores enquanto você ainda está no meio da sua luta. Porque a virada não é algo que vai acontecer num futuro distante e incerto. A virada começa agora. Começa neste exato momento. Começa com o que eu vou depositar no seu coração através das próximas palavras. Deixa eu te falar sobre o que significa uma virada financeira real. Não a versão superficial que o mundo vende, onde de repente uma pilha de dinheiro cai do céu e todos os problemas somem. Mas a virada profunda, verdadeira, duradoura, que eu opero na vida dos meus filhos que se alinham comigo.
Uma virada financeira real começa com uma mudança de mentalidade. Não existe provisão duradoura sobre uma mentalidade de escassez. Não existe abundância genuína enquanto a pessoa carrega no fundo do coração a crença de que ela não é digna de receber, de que o dinheiro é sempre escasso, de que trabalhar duro nunca é suficiente, de que as oportunidades são para os outros e não para ela. Essas crenças funcionam como um filtro que faz a pessoa, mesmo quando recebe uma bênção, sabotá-la inconscientemente. Eu conheço pessoas que receberam aumentos expressivos de salário e em 6 meses estavam no mesmo patamar financeiro de antes, porque o padrão mental que tinham não comportava a prosperidade. Eu conheço pessoas que herdaram dinheiro e o perderam em pouco tempo, porque internamente não estavam prontas para administrá-lo. A transformação exterior sem a transformação interior é temporária, sempre. Por isso, o que eu estou preparando para você não começa com um número na conta bancária. Começa com uma revelação dentro de você. Começa com você entendendo quem você é. Filho e filha do Deus que possui o ouro e a prata. Filho e filha do Rei do Universo. Herdeiro e herdeira de uma riqueza que transcende qualquer conceito humano de prosperidade. Quando essa revelação se torna real para você, quando ela passa da sua cabeça para o seu coração, quando ela começa a influenciar a forma como você faz escolhas, como você se posiciona no mercado, como você negocia, como você investe o seu tempo e a sua energia, aí, a virada exterior começa a acontecer naturalmente. Mas não se engane, eu também estou preparando coisas concretas, tangíveis, mensuráveis para a sua vida. Eu estou preparando conexões. Existe alguém que você ainda não conheceu, ou talvez já conheceu, mas ainda não sabe da importância que essa pessoa vai ter, que vai abrir uma porta que você nunca conseguiria abrir sozinho. Uma conversa, uma recomendação, uma parceria, uma oportunidade apresentada por essa pessoa no momento certo vai ser um catalisador de mudança na sua vida financeira. Essa pessoa existe. Esse encontro está sendo preparado. E quando ele acontecer, você vai reconhecer a minha mão nele. Eu também estou preparando ideias. A ideia que vai mudar o curso da sua história financeira pode já estar dentro de você, esperando ser ativada. Pode ser uma habilidade que você tem e nunca monetizou. Pode ser um problema que você enxerga ao redor de você e que você tem capacidade de resolver de forma que as pessoas pagariam. Pode ser um conhecimento que você acumulou ao longo dos anos e que tem valor imenso para outras pessoas. Eu vou despertar essa ideia em você. Eu vou fazer ela se tornar tão clara, tão óbvia, tão urgente, que você não vai mais conseguir ignorá-la. E quando você agir sobre ela, com fé e com disciplina, os resultados vão surpreender até você mesmo. Eu também estou preparando recursos, não necessariamente de onde você espera. Um dos meus atributos é que eu tenho fontes ilimitadas de provisão. E raramente eu uso o caminho óbvio para entregar o que preciso entregar. Um dinheiro que você não esperava. Uma economia que você consegue fazer de forma que não imaginava. Uma oportunidade de renda extra que aparece de um ângulo completamente inesperado. Uma dívida que é renegociada em condições que parecem milagre, uma despesa que some, uma necessidade que é suprida antes mesmo de você pedir. Eu tenho muitas formas de fazer a provisão chegar, e eu vou usar todas as que forem necessárias para você. Mas atenção, essa preparação tem um requisito da sua parte, e esse requisito não é perfeição. Eu já deixei claro que não estou esperando que você seja perfeito. O requisito é disponibilidade. É você se colocar na posição de quem está pronto para receber, de quem está disposto a agir, de quem não vai cruzar os braços esperando o milagre descer pronto do céu, mas que vai caminhar em fé, dando um passo de cada vez na direção que eu estou apontando. Disponibilidade é a chave.
E ao assistir a este vídeo, ao abrir o seu coração para o que eu estou dizendo, você já deu um passo enorme nessa direção. A virada começa agora, não amanhã, não quando a situação melhorar, não quando você sentir mais seguro ou mais preparado. Agora, com o que você tem, com quem você é, do lugar onde você está. Eu não espero condições perfeitas para agir, e você também não deve esperar. Escreva nos comentários: minha virada financeira começa agora, eu estou pronto para receber. Meu amado filho, minha amada filha, esta é a pergunta que eu sei que está no fundo do seu coração há muito tempo. A pergunta que talvez você tenha medo de fazer em voz alta, que você às vezes faz com raiva, que você faz com lágrimas, que você faz no silêncio das suas noites mais pesadas. A pergunta é: por quê? Por que eu, sendo o Deus que sou, onipotente, cheio de amor, capaz de tudo, permitiria que o meu filho, que a minha filha, passasse por tanta dificuldade financeira? Por que não simplesmente resolvi o problema antes que ele chegasse a esse ponto? Por que deixei você sofrer tanto? Eu ouço essa pergunta. E eu vou te responder com toda a honestidade e com todo o amor que tenho por você. A primeira parte da resposta é a mais difícil de ouvir, mas é a mais necessária. Algumas das situações de escassez que você viveu foram o resultado direto de escolhas, suas ou de pessoas próximas a você, que se afastaram dos princípios que eu estabeleci para a gestão dos recursos que coloco nas mãos dos meus filhos. Não estou dizendo isso para te culpar. Não estou apontando o dedo. Estou dizendo isso porque a verdade que liberta às vezes dói antes de curar. E a verdade é que quando eu coloco princípios de administração financeira na minha palavra, princípios de não gastar mais do que se ganha, de guardar parte do que se recebe, de não fazer dívidas impulsivas, de ser generoso com quem tem menos, de ser honesto nas transações, esses princípios não são regras arbitrárias. São leis que, quando obedecidas, produzem ordem e prosperidade, e quando ignoradas, produzem caos e escassez. Como a lei da gravidade, não importa se você acredita nela ou não, se você pular de um prédio, você vai cair. As leis da provisão funcionam da mesma forma, mas há um aspecto muito mais profundo nessa resposta. E é o aspecto que eu realmente quero que você entenda hoje, porque nem toda escassez é resultado de erro. Alguns dos meus filhos mais preciosos, mais comprometidos, mais dedicados, passaram pelos maiores desertos financeiros, e o motivo não foi punição. O motivo foi preparação. Existe algo que só nasce no deserto. Existe uma qualidade de caráter, uma profundidade de fé, uma solidez de fundamento que só se desenvolve quando você passa por um período de escassez e aprende a confiar em mim mesmo quando não enxerga a saída. Quando você passa pelo deserto e chega ao outro lado, você carrega algo que as pessoas que nunca passaram por isso não têm. Você sabe, na prática, na experiência vivida no seu corpo e na sua alma, que eu sou fiel, que eu não abandono, que eu provejo, que eu apareço. E esse conhecimento experimental, que é diferente do conhecimento teórico, diferente de ouvir alguém falar, diferente de ler num livro, esse conhecimento te torna inabalável. Te torna uma fundação sólida sobre a qual eu posso construir muito mais do que construiria sobre alguém que nunca foi testado. Mas há ainda uma terceira razão, e essa pode ser a mais poderosa de todas para a sua vida especificamente. Eu permiti que você passasse pela escassez porque o que eu preparei para você do outro lado dela é tão grande, tão significativo, tão além do que você imagina, que você precisava passar por esse processo de purificação, de esvaziamento de orgulho, de quebra de autossuficiência, para estar preparado para receber sem se destruir com o que vai chegar. Existe uma razão pela qual não se coloca vinho novo em odres velhos. O odre velho não aguenta a pressão do vinho novo. Ele estoura, desperdiça tudo.
Eu precisava trabalhar no seu odre, precisava expandir a sua capacidade de receber, de administrar, de ser fiel em muito. E esse processo de expansão acontece exatamente através das pressões que você passou. Cada momento difícil foi eu aumentando a sua capacidade. Cada período de escassez foi eu preparando você para a abundância que está por vir. Uma abundância que você vai saber administrar, que não vai te destruir, que vai durar porque foi construída sobre uma fundação sólida. E por fim, e isso eu preciso que você carregue no coração, eu nunca desperdicei um momento do seu sofrimento. Cada lágrima foi usada. Cada noite difícil teve um propósito. Cada humilhação produziu uma semente de humildade que vai te fazer um administrador sábio da prosperidade que está chegando. Você não perdeu tempo, você estava sendo preparado e a preparação chegou ao fim. Escreva nos comentários: eu entendo o propósito do meu deserto e estou pronto para a minha terra prometida. Minha querida filha, meu querido filho, vou te fazer uma pergunta que precisa de muita honestidade da sua parte para ser respondida. O que você está segurando nas suas mãos que está impedindo que eu coloque o que preciso colocar? Porque existe uma lei espiritual tão real quanto a lei da gravidade que diz: mãos fechadas não recebem, mãos apertadas em torno do que já tem, por medo de perder, por falta de confiança, por incapacidade de soltar o controle. Essas mãos ficam tão ocupadas segurando o pouco que tem, que não tem espaço para receber o muito que está chegando. E eu não estou falando apenas de dinheiro físico, embora isso também seja verdade. Estou falando de coisas muito mais profundas, coisas que você carrega no coração, coisas que você não consegue ver, mas que criam barreiras invisíveis e absolutamente reais entre você e a provisão que eu preparei. A primeira coisa que precisa ser solta é a mágoa. Sim, mágoa financeira. Aquela mágoa específica que vem de ter sido traído em negócios, de ter sido roubado, de ter sido enganado, de ter confiado em alguém que não merecia confiança e ter perdido dinheiro por causa disso. Aquela mágoa de sócio que sumiu, de parceiro que não cumpriu o combinado, de familiar que pegou emprestado e nunca devolveu, de patrão que te explorou. Essa mágoa, quando não é tratada, quando não é liberada, cria um veneno que contamina a sua relação com o dinheiro em geral. Começa a fazer você desconfiar de todo mundo, fechar todas as portas de parcerias e oportunidades por medo de ser traído de novo. E isso lentamente estrangula as possibilidades financeiras na sua vida. Eu preciso que você solte essa mágoa, não pelos outros, mas por você. Não porque o que foi feito com você foi certo, mas porque carregar isso está te custando a sua prosperidade. A segunda coisa que precisa ser solta é o controle obsessivo. Existe um paradoxo muito interessante que eu observo na vida das pessoas que mais sofrem financeiramente. Muitas vezes são exatamente as pessoas que mais tentam controlar cada detalhe da sua situação financeira, que passam horas fazendo planilhas, que ficam verificando a conta o tempo inteiro, que tentam calcular e prever cada variável e que, ao mesmo tempo, são as que menos conseguem avançar. Porque essa necessidade obsessiva de controle vem do medo, e o medo é o oposto da fé. E sem fé, sem a disposição de soltar o controle e confiar que eu tenho isso nas minhas mãos, não há espaço para que eu faça o que só eu posso fazer. Planejamento é sábio. Obsessão por controle é aprisionamento, e eu te chamo para a liberdade. A terceira coisa que precisa ser solta são as comparações. Nada paralisa mais a caminhada financeira de uma pessoa do que ficar comparando o seu processo com o processo dos outros. Você olha para o vizinho, para o amigo, para aquele conhecido nas redes sociais que parece estar prosperando, e você sente uma mistura de inveja, de frustração, de inadequação, de questionamentos sobre por que para os outros parece mais fácil do que para você.
E essa comparação rouba a sua energia, a sua fé, o seu foco. Ela te faz perder tempo olhando para o lado quando você deveria estar olhando para frente. Cada pessoa tem o seu tempo, o seu processo, o seu caminho. E eu sou tão criativo e tão específico que nunca uso o mesmo caminho duas vezes. O que funcionou para outra pessoa pode não ser o que eu tenho para você. Porque o que eu tenho para você é melhor do que o que você está vendo nos outros. A quarta coisa, e talvez a mais importante de todas, é a incredulidade. A incredulidade de que as coisas podem mudar. A incredulidade de que eu vou agir na sua vida. A incredulidade disfarçada de realismo, de ser prático, de não querer criar expectativas para não me decepcionar. Essa incredulidade é tão perigosa quanto qualquer outra barreira, porque ela fecha a torneira da fé, que é o canal pelo qual a minha provisão flui. Eu preciso encontrar fé, mesmo que pequena, mesmo que trêmula, mesmo que misturada com medo. Eu trabalho com fé. E eu te convido hoje a fazer uma escolha, escolher acreditar. Não porque a situação já mudou, não porque você já vê a resposta, mas simplesmente porque eu estou dizendo que ela vai mudar. Porque eu, que não posso mentir, que não falho, que nunca chego atrasado, estou te dizendo hoje, a sua hora chegou. Solte a mágoa, solte o controle, solte a comparação, solte a incredulidade. Abra as mãos, abra o coração. Porque o que eu vou colocar nelas é mais do que você consegue imaginar. Escreva nos comentários. Eu solto tudo que me prende e abro minha mão para receber de Deus. Meu querido filho, minha querida filha, chegou o momento em que eu vou fazer algo que tem um peso eterno. Algo que não é dito de forma leviana, algo que carrego com toda a seriedade de quem eu sou. Eu vou fazer uma promessa a você. Não uma promessa humana, que pode ser esquecida, que pode ser cancelada por circunstâncias, que pode falhar por fraqueza de quem a faz. Uma promessa minha, que tem o peso do meu nome, que tem a garantia da minha fidelidade, que tem o suporte de todo o poder que existe no universo por trás dela. Uma promessa que, uma vez feita, não pode ser desfeita por nenhuma força humana, nenhuma situação econômica, nenhum histórico de fracassos, nenhuma dívida acumulada, nenhuma circunstância que você possa imaginar. E a promessa é esta: eu vou te levar para além de onde você está. Isso é fato, não possibilidade, não talvez, não se tudo der certo. É fato. A questão não é se a sua situação vai mudar. Ela vai. A questão é quando. E isso depende em grande parte do seu alinhamento comigo. Mas a direção está estabelecida. O destino está decretado. A provisão está guardada. E eu vou te guiar até ela. Mas eu preciso te dar mais especificidade sobre o que essa promessa contém. Porque eu não quero que você entenda de forma superficial o que eu tenho para você. Primeiro, eu prometo que toda necessidade real da sua vida vai ser suprida. Não luxo desnecessário, não ostentação vazia, mas tudo o que você genuinamente precisa para viver com dignidade, para criar seus filhos com o que eles precisam, para ter saúde, para ter um teto seguro, para ter comida suficiente, para ter paz. Isso não é negociável. Isso é uma garantia que eu dou a cada um dos meus filhos que me buscam com sinceridade. E eu conheço você suficientemente bem para saber que o que você precisa é exatamente isso. Não um bilhete de loteria, não riqueza instantânea, mas estabilidade real, dignidade real, paz real em relação ao dinheiro. Segundo, eu prometo que eu vou te revelar o caminho. Não o caminho dos outros, não o caminho que você viu funcionar para alguém que você admira, mas o seu caminho específico, que foi desenhado levando em conta exatamente quem você é, o que você tem, onde você está e aonde eu quero te levar. Esse caminho vai ser revelado em etapas.
Você não vai receber um mapa completo de uma vez, porque a fé caminha passo a passo, não de salto em salto. Mas cada passo vai ser claro, vai ser confirmado na sua vida e vai te levar mais perto do destino que eu planejei. Terceiro, eu prometo que eu vou te dar sabedoria. A sabedoria para tomar decisões financeiras que produzam fruto. A sabedoria para identificar as oportunidades certas e fugir das armadilhas. A sabedoria para administrar o que eu colocar nas suas mãos de forma que aumente e não diminua. Essa sabedoria está disponível para você agora mesmo, e eu a distribuo generosamente para todos os que me pedem sem duvidar. A minha palavra diz que se alguém pede sabedoria, eu dou. Não fico na dúvida. Não coloco condições impossíveis. Dou, generosamente, para você. Quarto, eu prometo que eu não vou te abandonar no processo. Que nos momentos em que a virada ainda não apareceu, mas você está caminhando em fé, eu vou estar ao seu lado. Que nos momentos em que você errar, porque você vai errar, porque você é humano, eu vou estar ali para te levantar, não para te condenar. Que nos momentos em que o cansaço vier, eu vou ser a sua força. Que nos momentos em que a dúvida vier, eu vou ser a sua âncora. Você não vai fazer esse caminho sozinho. Eu já provei isso na sua vida mais vezes do que você consegue contar. E eu continuo provando agora. Essa promessa é real. Ela foi feita hoje, neste momento, diretamente para você. Guarda ela no coração. Quando vier a dúvida, lembra dela. Quando vier o medo, lembra dela. Quando vier o desânimo, lembra que o Deus do universo fez uma promessa sobre o seu futuro. E eu nunca quebrei uma promessa na história da eternidade. Escreva nos comentários: eu seguro a promessa de Deus sobre o meu futuro financeiro. Meu amado filho, minha amada filha, eu preciso que você aumente a sua expectativa agora. Preciso que você abra o seu coração para receber algo que vai soar grande, que vai soar além do que parece possível para a sua situação atual, mas que é absolutamente real. O milagre está chegando. Não estou usando essa palavra de forma poética ou simbólica. Estou usando no sentido mais literal que existe. Algo que está além da capacidade humana de produzir, algo que só eu posso fazer, algo que vai fazer pessoas ao redor de você olharem e não terem como explicar pelo que aconteceu. Esse algo está a caminho da sua vida. Mas antes de falar sobre o milagre em si, preciso te falar sobre como se preparar para recebê-lo. Porque milagres não caem sobre pessoas despreparadas e produzem o resultado que deveriam produzir. Milagres sem preparação são desperdiçados. E eu não quero desperdiçar o que estou trazendo para você. A primeira preparação é a preparação espiritual. Isso significa manter a sua conexão comigo ativa e alimentada. Não esporadicamente, não só quando a crise apertar, não só quando a conta estiver no vermelho, mas consistentemente, regularmente, como quem precisa de alimento. A oração diária não é protocolo religioso. É o canal pelo qual eu me comunico com você, por onde eu te dou instruções, por onde eu te fortaleço para os desafios do caminho. Uma pessoa que não ora regularmente é uma pessoa que está operando no escuro, tomando decisões sem a minha orientação, perdendo os sinais que eu coloco, ignorando as direções que eu dou. Você não pode se preparar para um milagre sem manter o canal de comunicação comigo aberto e limpo. A segunda preparação é a preparação mental. Sua mente precisa começar a se habituar à ideia da prosperidade antes que ela chegue. Isso pode parecer estranho, mas é absolutamente real. Quando uma pessoa está imersa em mentalidade de escassez há muito tempo, quando a pobreza se tornou a normalidade, a mente inconscientemente sabota as oportunidades de prosperidade porque não está preparada para lidar com elas.
A preparação mental acontece quando você começa a se imaginar na situação de abundância. Não de forma fantasiosa e desconectada, mas de forma prática. Como você vai se comportar quando o dinheiro entrar? Como você vai administrá-lo? Para onde vai destinar cada parte? Que decisões vai tomar? Que generosidade vai exercer? Pensar nessas coisas antes que aconteçam é preparar a sua mente para o milagre. A terceira preparação é a preparação prática. Enquanto eu trabalho nos bastidores, você precisa trabalhar no que está na sua mão. Isso significa colocar ordem no que você já tem. Não esperar ter mais dinheiro para começar a ser organizado com o pouco. Não esperar a situação melhorar para tomar decisões inteligentes. Começar agora, com o que tem, a criar os hábitos que vão sustentar a prosperidade quando ela chegar. Pequenas ações diárias de disciplina financeira, mesmo quando o valor envolvido é pequeno, constroem o fundamento que vai suportar o que está por vir. A quarta preparação, e esta é especialmente importante, é a preparação do coração para receber sem culpa. Muitos dos meus filhos têm profunda dificuldade de receber. Quando algo bom chega, quando uma bênção aparece, eles ficam esperando a cobra sair. Esperando o lado ruim, esperando que seja demais bom para ser verdade, sentindo que não merecem, que tem alguma coisa errada. Esse padrão vai sabotar o milagre se não for tratado. Você merece o bem que eu estou trazendo, não porque você foi perfeito, mas porque eu sou bom, porque eu te amo e porque eu decreto o bem sobre a vida dos meus filhos. Receba sem culpa, receba com gratidão, receba com a consciência de que foi eu que mandei e que o que eu mando é perfeito. O milagre está chegando. Pode chegar de formas que você não espera, porque eu sou especialista em surpreender. Pode chegar através de uma pessoa, de uma oportunidade, de uma virada em um negócio, de uma solução para uma dívida que parecia impossível de resolver, de uma herança, de um favor, de um talento que se monetiza, de uma ideia que se transforma em fonte de renda. A forma não importa. O que importa é que ele está chegando, que eu o preparei especificamente para você e que você está sendo preparado agora mesmo para recebê-lo. Escreva nos comentários: eu estou preparado para receber o meu milagre financeiro. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao momento mais sagrado deste vídeo. O momento em que eu, o Deus do universo, o Criador de todas as coisas, aquele que existia antes de tudo e que existirá depois de tudo, vou decretar sobre a sua vida. E quando eu decreto, o decreto não volta para mim vazio. Ele produz o que eu declarei. Ele cumpre o que eu determinei. Ele acontece no momento certo, da forma certa, de maneira que vai além de qualquer coisa que você poderia planejar ou imaginar. Mas antes do decreto, eu preciso te dizer algo que resume tudo o que falamos neste vídeo, algo que eu quero que você carregue para sempre, que se torne parte do alicerce da sua identidade, que mude para sempre a forma como você se enxerga diante da sua situação financeira. Você não é a soma das suas dívidas. Você não é o número negativo na sua conta bancária. Você não é o histórico de fracassos, de tentativas frustradas, de humilhações sofridas, de erros cometidos. Você não é a opinião de quem duvidou de você. Você não é a sentença que o mercado já decretou sobre você. Você não é a herança de escassez que aprendeu com a sua família. Você não é o que o medo diz que você é. Você é meu filho. Você é minha filha. Você carrega o meu DNA espiritual. Você foi criado à minha imagem e semelhança, e eu sou abundante. Eu sou o provedor. Eu sou o Deus que cria do nada. Eu sou o Deus que multiplica o pouco. Eu sou o Deus que abre mares, que faz água nascer em pedras, que alimenta multidões com o que parecia insuficiente. E tudo isso que eu sou está disponível para você. Está disponível agora.
Ao longo deste vídeo, eu te mostrei que vi cada lágrima sua. Te mostrei que nos momentos em que tudo parecia desmoronar, eu estava construindo. Te expliquei a armadilha do desânimo e te dei ferramentas para sair dela. Te revelei os sinais que eu já coloquei no seu caminho. Te falei sobre o que estou preparando para você. Te expliquei por que permiti o deserto. Te desafiei a soltar o que te impede de receber. Te fiz uma promessa que tem o peso do meu nome. Te preparei para o milagre que está chegando. E agora, neste momento final, eu decreto. Eu decreto sobre a sua vida que o ciclo de escassez está quebrado hoje. Toda corrente financeira que te prendeu, seja de dívidas geradas por impulsividade, por necessidade, por traição, por falta de conhecimento, está sendo quebrada agora pela minha autoridade. Não existe lei humana que supere a minha lei. Não existe sistema econômico que possa cancelar o decreto que faço sobre meus filhos. Você está livre. Eu decreto que a provisão está sendo liberada, que os recursos que foram retidos, que as oportunidades que foram bloqueadas, que os caminhos que estavam fechados estão começando a se abrir agora. Um por um, no ritmo certo, na sequência certa. Você vai começar a ver isso acontecer na sua vida nos próximos dias, semanas e meses. Cada abertura vai ser uma confirmação do que eu decreiei aqui hoje. Eu decreto que a sua mente está sendo renovada, que as crenças de escassez, de inadequação, de indignidade estão sendo substituídas por crenças de abundância, de capacidade, de merecimento. Que você vai começar a pensar diferente, a tomar decisões diferentes, a se posicionar diferente, não por esforço próprio, mas porque eu estou trabalhando de dentro para fora na sua transformação. Eu decreto que as pessoas certas vão chegar até você, que as conexões que você precisa vão se estabelecer no tempo certo, que as palavras certas vão ser ditas para você pelas pessoas certas no momento certo. Que as portas certas vão se abrir precisamente quando você chegar na frente delas. Eu decreto que você vai ser fiel com o pouco para que eu possa te confiar o muito. Que a disciplina que você vai exercer a partir de hoje vai preparar você para receber e administrar o que está vindo. Que você vai honrar os recursos que eu colocar nas suas mãos, vai ser generoso, vai ser sábio, vai ser grato. E isso vai criar um ciclo de abundância que vai transcender a sua geração. Eu decreto que seus filhos, se você os tiver, não vão herdar o mesmo ciclo de escassez. Que a corrente foi cortada em você. Que o novo padrão começa agora, nesta geração, com você. Que a herança que você vai deixar não será apenas financeira, mas de fé, de caráter, de sabedoria, de confiança em mim. Eu decreto saúde financeira sobre a sua vida, paz em relação ao dinheiro, noites bem dormidas sem a ansiedade das dívidas, manhãs com gratidão ao invés de pavor, uma relação saudável, equilibrada, livre de compulsões e de medos com os recursos materiais que eu vou colocar nas suas mãos. E por fim, eu decreto que você nunca mais vai estar sozinho nessa caminhada. Que eu vou continuar falando, continuarei revelando, continuarei guiando. Que cada vez que você me buscar com sinceridade, vai me encontrar. Que cada vez que você clamar, eu vou responder. Que cada vez que o caminho parecer obscuro, eu vou iluminar o próximo passo. Esse é o meu decreto sobre a sua vida hoje. A sua nova história começa agora, não com fanfarra, não com grandes eventos externos, embora eles virão. Começa no silêncio do seu coração, no momento em que você decide acreditar no que eu acabei de decretar. No momento em que você escolhe levantar, caminhar em fé e confiar que eu, que comecei a boa obra em você, vou completá-la. Você chegou ao fim deste vídeo diferente de como entrou. Eu me certifiquei disso. Algo em você mudou. Uma semente foi plantada. Uma corrente foi cortada.
Um decreto foi feito, e nada do que acontecer a partir de agora vai poder apagar o que foi dito e decretado aqui hoje. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha, com um amor que não tem condições, que não tem fim, que não falha. E esse amor é a garantia mais sólida que existe de que o que eu prometi, eu vou cumprir. Escreva nos comentários: eu recebo este decreto sobre a minha vida. Minha virada financeira começa hoje. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus é mais do que um livro. É um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao fim deste vídeo, mas antes de você sair daqui, antes de você fechar essa tela e voltar para a sua rotina, eu preciso que você fique mais um momento comigo, porque o que eu tenho para te dizer agora, neste espaço final, neste momento de fechamento, é tão importante quanto tudo o que foi dito antes. Na verdade, em muitos aspectos, é o mais importante de tudo, porque é aqui que eu vou consolidar no seu coração tudo o que foi plantado ao longo deste vídeo. E é aqui que eu vou te enviar de volta para a sua vida, não como a mesma pessoa que entrou, mas como alguém que foi tocado, transformado e equipado para caminhar em direção ao que eu preparei. Você entrou neste vídeo carregando algo. Pode ter sido o peso de uma dívida que parece não ter fim. Pode ter sido o cansaço de anos lutando com a mesma situação financeira sem ver saída. Pode ter sido a vergonha silenciosa de não estar conseguindo prover da forma que queria. Pode ter sido a sensação de que eu tinha esquecido de você, de que sua oração não estava sendo ouvida, de que o céu estava fechado especificamente para a sua vida. Pode ter sido a descrença profunda de que as coisas um dia poderiam ser diferentes. Seja lá o que foi, você trouxe isso até aqui. E ao longo de cada capítulo deste vídeo, eu fui, camada por camada, com cuidado e com amor, trabalhando em cima disso que você trouxe. Eu vi cada lágrima que você derramou e te mostrei que elas foram guardadas e que têm propósito. Eu te mostrei que nos momentos em que tudo parecia desmoronar, eu estava nos bastidores construindo coisas que seus olhos ainda não podiam ver. Eu nomeei a armadilha do desânimo e te dei armas para destruí-la. Eu te abri os olhos para os sinais que já estavam no seu caminho e que você, consumido pela ansiedade da luta, não estava conseguindo enxergar. Eu te falei sobre o que estou preparando. As conexões, as ideias, os recursos, as portas, tudo já em movimento. Eu tive a conversa difícil sobre o propósito do deserto, porque eu te respeito demais para te dar só o que é agradável de ouvir. Eu te desafiei a soltar o que estava fechando as suas mãos. A mágoa, o controle, a comparação, a incredulidade. Eu fiz uma promessa sobre o seu futuro com o peso do meu nome por trás dela. Eu te preparei para o milagre que está chegando. E eu fiz um decreto sobre a sua vida que tem autoridade celestial e que nenhuma força neste mundo tem poder de reverter. Isso tudo aconteceu aqui. E nada disso foi acidente. Nada foi coincidência. Você não chegou a este vídeo por acaso. Você não ficou até o final por acaso. Existe uma razão pela qual, de todos os vídeos que existem nesta plataforma, de todos os conteúdos que competem pela sua atenção, você escolheu estar aqui hoje, neste momento. E essa razão tem o meu nome. Fui eu que te trouxe. Porque eu sabia do que você precisava ouvir. Porque eu sabia que estava na hora. Porque eu sabia que você estava pronto.
Mesmo que você mesmo ainda não soubesse disso, agora eu preciso falar com você sobre o que vem depois deste vídeo. Porque este não é um vídeo para assistir, sentir uma emoção bonita e depois voltar para exatamente o mesmo estado de antes. Esse tipo de consumo de conteúdo espiritual, onde a pessoa ouve, se emociona, talvez até chore e depois não muda nada, é uma das formas mais sutis que o inimigo usa para neutralizar o que eu planto. Ele deixa a emoção acontecer, porque ele sabe que emoção sem ação se dissipa em horas. Ele sabe que o impacto de uma mensagem se perde se a pessoa não fizer nada com ela. E eu não trouxe você até aqui para que a sua emoção se dissipe em horas. Eu trouxe você até aqui para plantar uma semente que vai crescer, que vai produzir raízes, que vai mudar o chão da sua vida. Mas semente precisa de cuidado depois que é plantada. Então eu vou te dizer o que fazer depois que este vídeo terminar. A primeira coisa é guardar o decreto. Anota em algum lugar, no papel, no celular, em algum lugar onde você vai ver as palavras que foram ditas sobre a sua vida hoje. O ciclo de escassez está quebrado, a provisão está sendo liberada, a minha mente está sendo renovada, as pessoas certas vão chegar. Serei fiel com o pouco para receber o muito. A corrente foi cortada na minha geração. Essas palavras não são poesia bonita, são decretos com autoridade celestial. E quando o diabo vier amanhã, depois de amanhã, na semana que vem, porque ele vai vir e ele vai tentar te convencer de que nada mudou, de que foi tudo emocional, de que a realidade continua a mesma. Você vai ter algo concreto para mostrar para ele. Você vai poder dizer, está escrito, Deus falou, e o que Deus fala, acontece. A segunda coisa é agir ainda hoje. Não precisa ser uma ação grandiosa, não precisa ser uma decisão de milhares de reais, mas precisa ser alguma coisa, uma ligação que você estava adiando, uma conversa que você precisava ter, uma pesquisa sobre aquela ideia que ficou guardada na sua cabeça, uma organização das suas contas para enxergar com clareza onde você está, uma oração específica pedindo direcionamento para o próximo passo, uma ação. Qualquer ação dada em fé, por menor que seja, envia uma mensagem para o universo espiritual de que você está alinhado com o que eu decreei. Isso tem um poder que você não consegue medir com a lógica humana. A terceira coisa, e esta é absolutamente fundamental, é proteger o que foi plantado aqui. Isso significa ter cuidado com o que você vai consumir, o que você vai ouvir, quem você vai deixar falar sobre a sua vida nas próximas horas e dias. Existe uma janela de vulnerabilidade logo depois que uma semente é plantada, quando ela ainda não criou raízes suficientes para resistir ao vento. E o inimigo sabe disso. Ele vai usar a voz de uma pessoa cética, de uma notícia ruim, de um número assustador numa conta, de um pensamento sombrio que vai chegar na sua cabeça às 3 da manhã, para tentar arrancar o que foi plantado aqui. Fique de guarda, não deixe que isso aconteça. Toda vez que um pensamento de negação vier, responde com o decreto. Toda vez que o medo tentar se instalar, lembra da promessa. Toda vez que o desânimo tentar voltar, lembra que eu disse que você não está sozinho. E a quarta coisa, que talvez seja a mais prática e imediata de todas, é continuar na comunidade deste canal. Porque o que eu tenho para te dizer não se esgota num vídeo. Cada mensagem que vem através deste canal é uma continuação da conversa que eu comecei com você hoje. São novas camadas de revelação, novas doses de fé, novas ferramentas para a sua caminhada. E você precisa disso, não como dependência, porque o objetivo é sempre te tornar mais forte, mais independente na fé, mais firme nos seus próprios pés. Mas como comunidade, como continuidade, como o espaço onde semana após semana eu continuo falando diretamente para você. Eu preciso também falar sobre algo que está pesando no meu coração agora, neste momento final, e que diz respeito não só a você,
mas as pessoas ao redor de você. Meu filho, minha filha, você não é a única pessoa na sua vida que está lutando financeiramente. Tem alguém no seu grupo de família do WhatsApp? Pode ser sua mãe, pode ser seu irmão, pode ser seu tio, pode ser um amigo próximo que está passando por uma situação ainda mais difícil do que a sua, que está no fundo do poço, que está no limite, que talvez hoje tenha chorado por causa de dinheiro e não tenha dito para ninguém. E essa pessoa precisa ouvir o que foi dito aqui hoje, tanto quanto ou mais do que você precisou. Você tem o poder de ser o instrumento que leva essa mensagem até ela. Com um gesto simples, com um toque na tela, você pode plantar na vida dessa pessoa a mesma semente que foi plantada em você hoje. E eu te digo com toda a seriedade: o ato de compartilhar uma mensagem que muda vidas é um ato de amor que não passa em branco diante de mim. Quando você usa o que recebeu para ajudar outra pessoa, você ativa um princípio espiritual poderoso. O princípio de que quem semeia generosamente vai colher generosamente. Compartilha este vídeo agora, no grupo de família, no grupo de amigos, para aquela pessoa específica que você sabe que precisa. Faz isso por amor a ela e recebe de volta multiplicado. Além disso, eu te peço que deixe o seu like neste vídeo, não por vaidade de números, mas porque cada like ajuda este algoritmo a entender que esta mensagem tem valor, que ela alcança pessoas, que ela merece ser mostrada para mais gente. Cada like é um voto de que esta mensagem importa. E ela importa para você, para mim e para centenas de pessoas que ainda vão ser alcançadas por ela. Se inscreva neste canal se ainda não fez isso. Ativa o sininho, porque toda semana uma nova mensagem está sendo preparada. Uma nova palavra que eu tenho para depositar no coração dos meus filhos que estão na batalha. E você não vai querer perder nenhuma delas. Cada vídeo é um elo a mais na sua cadeia de fé, um tijolo a mais no edifício da sua transformação, uma conversa a mais entre eu e você, que vai produzindo fruto ao longo do tempo. E agora, para encerrar, eu quero fazer uma oração sobre você. Uma oração que transcende a tela, que não tem distância, porque eu estou em todo lugar ao mesmo tempo. E neste momento eu estou especificamente voltado para você, vendo o seu rosto, conhecendo o seu nome, sabendo exatamente o que você está carregando.